Pensei muito se haveria de gravar este vídeo porque estamos a 8 de março, Dia da Mulher, e eu sou daquelas pessoas que detesto dias com rótulos, detesto dias especiais. Sou uma pessoa, não sou romântica no sentido geral da palavra, não sou de flores e frases bonitas num dia e depois paulada nos outros 364. Não. Mas, enfim, acho que por isso mesmo, por ser um bocadinho contra isso, venho num vídeo diferente para o Dia da Mulher. Eu sou Isabel, do Maria Coração Atelier, e posso não fazer um vídeo assim na corrente normal. Eu tenho a mania de ser a ovelhita negra. Não fazer um vídeo para celebrar com coisinhas bonitas, mas fazer um vídeo para abraçar. É isso. Um vídeo que tem um toquezinho de abraço. Abraçar aquelas mulheres que continuam, que precisam de uma palavra. Não só neste dia, nos outros dias estão um bocadinho desanimadas e ligam o YouTube para ver um vídeo e pode ser que lhes apareça este pela frente. Há mulheres que fazem muito barulho no mundo e ainda bem, mas nem todas podemos fazer o mesmo. Todas nós, em alguma altura da nossa vida, já fizemos um bocadinho de barulho, mas a grande maioria vive no silêncio. Vive na normalidade, porque nem todas podemos ser por aí além. Continuamos nas nossas vidinhas, acordamos todos os dias, porque temos que fazer, temos que resolver problemas, temos que segurar pessoas e situações, temos que tomar decisões difíceis e no final do dia ninguém nos pergunta se estamos cansadas. É o dia a dia de todas nós, praticamente. E essas mulheres, nós existimos em todo lado, estamos em todo lado. Podemos estar numa empresa, em casa, com os filhos, a cuidar de alguém, ou estamos simplesmente a tentar não desistir de nós próprios. E fazemos sempre isso, sem aplausos. Já há uma coisa curiosa nas mulheres, nas fortes, que hoje não é um vídeo para aquelas dos coitadismos, para aquelas dos mimimis. Não. Eu tenho aqui um roteiro na minha frente, porque eu já sabia que isto é um assunto que mulheres fortes, dá-lhes força, abraçá-las, porque geralmente as mulheres fortes, eu tenho aqui o roteiro, mas já sabia que ia fugir. Eu estava a ter aqui o roteiro para ver se tinha tento na língua, mas é um assunto que me escapa, que mexe muito comigo. Porque há aquelas mulheres dos coitadismos, dos mimimis, que precisam de festinhas na cabeça, precisam de elogios. E sim, nesse dia no dia da mulher, no dia da mãe, no dia dos namorados, precisam de chocolates e flores e de festinhas e de terrão-tatel. Mas não, há aquelas mulheres fortes. Por norma, essas não precisam de nada. Essas, se calhar, às vezes precisavam de um abraço. Daqueles abraços de urso, sem palavras, sem nada, sem justificações, sem nada, não precisam. Porque elas acham que não são fortes. Nem se apercebem. Às vezes, só quando chegamos uns anitos lá mais para a frente é que a gente se apercebe que fomos fortes e não sabíamos.
é que a gente começa a fazer assim uma revisão da matéria dada, não é? Como que se diz na escola. E pensamos, ufa, ufa, porque mulher forte é aquela que está lá, às vezes nem são as que mais falam, nem são as que mais fazem barulho. Embora isso não queira dizer nada. Sim, há mulheres fortes que dizem assim meia dúzia de coisas para se agarrarem à vida. Mas a grande maioria das mulheres fortes, ainda bem que são este mundo, não, era complicadito. A maioria das mulheres fortes não precisa, está em silêncio. Que elas acham que não são fortes. Acham apenas que não tiveram alternativa, que tiveram que ser, que era o que fizeram, aquilo que tinha que ser feito. É isso. Este vídeo é essencialmente para elas. É evidente que é com essas que me identifico e é quase sempre a pensar nessas que eu estou por aqui e que eu fiz muitos vídeos já a tentar motivar. Não é aquelas que estão com queixinhas, que estão sempre à espera que os outros façam as coisas. Não, eu tenho um bocadinho de alergia, porque já apanhei e algumas dessas já me tentaram prejudicar. Por isso, eu dá-me... que essas só sabem criticar. Essas não têm um elogio, não têm um abraço, não têm uma força. E depois vêm no dia da mulher. Ai, a mulher é a rainha que... Como é que é? Endireita a coroa da outra. Ai, mulheres guerreiras, mulheres isto, mulheres aquilo. Pois, mas uma mulher forte é aquela que resolve, que cuida e que continua lá em silêncio. Este vídeo é para aquelas mulheres que estão cansadas. Estão cansadas de serem sempre o pilar da casa, já não basta ser o pilar da vida delas, tem que ser o pilar da casa, o pilar às vezes da empresa. Isso faz-me ir assim um bocadinho lá mais para trás, mas eu sei que há muita empresa que se não tivesse uma mulher como pilar, já tinham ido mais depressa. Este vídeo é para aquelas mulheres que estão cansadas e só queriam ter um bocadinho para baixar os braços e estar assim debaixo de um cobertor num sítio onde ninguém soubesse onde elas estão, onde ninguém dissesse nada. Mas não conseguem. Têm que estar sempre têm que estar sempre em carga. É evidente que hoje é um dia em que há muitas flores, muitas frases bonitas, fotografias inspiradoras. Depois do resto do ano, volta tudo ao mesmo. As mulheres criticam-se umas às outras, as mulheres comparam-se umas às outras ou simplesmente não se apoiam como deveriam. E às vezes o apoiar não é ai, amiga, não. Quem vem com as amigas, quem usa esse termo não precisa. Apoiar às vezes é deixar um emoji numa publicação, é deixar só um olá. Não é preciso, que as mulheres fortes não precisam de grande coisa. Só dizer, estou aqui. Juntas somos mais fortes, já o disse muita vez, e poderíamos ser realmente, mas porque nós temos uma força muito grande que às vezes nem sabemos, e era melhor que estivéssemos mais do lado umas das outras do que contra umas às outras.
É por isso que eu hoje não quero muito falar de mulheres incríveis, porque, na verdade, a maior parte de nós somos incríveis e não sabemos. Pensamos que somos só humanas e que estamos cá para isto mesmo e temos dias bons, temos dias menos bons, temos dúvidas, temos medo, temos responsabilidades, temos contas para pagar e temos às vezes muitas pessoas que dependem de nós. E pensamos só, temos que continuar, ou às vezes nem pensamos, andamos sempre, vamos sempre em frente, nem pensamos. Mas há uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo: continuar é uma forma de coragem. Não é aquela coragem que aparece nos filmes e que aparece nas frases e nas publicações que hoje estão a inundar, possivelmente, as redes sociais. Não é aquela coragem dramática com música, assim, uma música com muita bateria. É uma coragem muito mais discreta. É a coragem de acordar quando preferíamos ficar mais um bocadinho. É a coragem de fazer o que tem que ser feito, mesmo quando ninguém está a ver. É a coragem de continuar a cuidar dos outros quando nós queríamos ser cuidadas. Quem é que nos dá colo? Eu não me lembro. É que depois às vezes também temos tendência de irmos nos aproximar de pessoas que precisam de colo. Isso é outro assunto mais metafísico, não é? Depois também nós temos tendência a darmos colo, a ir termos com pessoas que precisam de colo, que precisam de atenção. E, enfim, é assim daqueles paradoxos estranhos que a humanidade tem. Mas é por isso que eu gosto tanto do crochê, porque o crochê é exatamente isto. É ponto a ponto. Devagar, com paciência, com persistência. Às vezes erramos, outras vezes desmanchamos, voltamos a fazer e continuamos. Pronto. E no fim, aquilo que parecia um fio transforma-se em algo grande, algo inteiro, algo com forma, com presença, algo que fica e que ficará. Talvez a vida seja um bocadinho assim, feita de pontos pequeninos, que vistos de perto são insignificantes, mas que vistos de longe são uma história inteira. Por isso, seja hoje, seja quando for que tropece neste vídeo, quero lhe dizer que pode não ter uma vida extraordinária, pode não andar aí com uma capa de super-heroína. Aliás, esses rótulos que há nos dias como o de hoje, às vezes até pesam. Eu hoje só quero lhe dizer uma coisa bem mais simples. Se está cansada, não está sozinha. Tantas, tantas, tantas. Se está a tentar manter tudo de pé, há exatamente por aí muitas mulheres. No nosso mundo normal, eu nem imagino o que é que se estará a passar naqueles países lá longe, a força que elas têm que ter neste momento. O Dia da Mulher não é aquelas florzinhas e aquelas publicações, não. É muito mais do que isso. E deveriam ser 364 mais um.
Mas pronto. Há muita mulher que continua em silêncio, mesmo sem ninguém ver, mesmo, e às vezes dói muito, mesmo sem ninguém compreender. Às vezes o ninguém ver ainda é como ao outro. E às vezes sem ninguém compreender a nossa luta. Mas nós lá continuamos, em silêncio, e por isso é que eu digo, às vezes podíamos dizer umas às outras, não é preciso ir tomar café, não é preciso chamar amiga, não é de querida e essas coisas todas. Não, basta dizer, oi, estou aqui. Temos cá todas, não é? Deixar um comentário, uma mensagem, um gesto, porque às vezes basta uma única palavra de apoio, pode mudar completamente um dia. E quem recebe, às vezes não é preciso ser um elogio, minhas senhoras. Nós às vezes não precisamos de grande coisa. Simples. Não precisamos de competir umas com as outras. O mundo já é difícil, ou a vida já é difícil que chegue. Devíamos poder, pura e simplesmente, caminhar todas juntas, com mais respeito, com mais gentileza, com mais compreensão. E se está a ouvir isto, enquanto trabalha, enquanto cuida de alguém, enquanto tenta encontrar tempo para si própria, ou simplesmente enquanto respira fundo, tirou aí 2 minutos para. Já vão mais que 2 minutos. Para respirar fundo, este vídeo é para si. Não tenho flores, não tenho frases perfeitas, apenas um abraço silencioso, um abraço à distância, porque muitas das vezes a vitória não está nas grandes conquistas, não podemos todas. Ser o Nobel da Paz, não podemos todas ser o Nobel da Medicina, não podemos todas. A nossa maior força está em continuar a fazer o que tem que ser feito, mesmo quando ninguém repara e mesmo quando ninguém compreende. Não precisamos ser perfeitas, não precisamos de provar nada a ninguém, não precisamos de carregar o mundo inteiro, pois isto são frases. Isto é que já são frases bonitas, que eu sei perfeitamente que quando estamos na luta, enfim, mas pronto, eu tinha que dizer alguma coisinha bonita também, senão. Nós podemos apenas continuar com calma, com dignidade, com humanidade. E é isso que nos une, não são os rótulos, não são as datas, mas a capacidade de continuar, mesmo quando o caminho está difícil. É como no crochê, a vida também se constrói assim, ponto a ponto, com erros, com recomeços, com paciência e no fim com muita beleza, não é? Porque no fundo, ponto a ponto, construímos mais do que peças, construímos permanência e resiliência e força. E acredite, eu acredito, porque já fiz 60 e estou agora a perceber-me que fica a marca. Na altura, e isto vai para aquelas meninas que têm 30, 40 e tais, que são possivelmente fases extremamente desafiantes, mas podemos na altura, porque as outras pessoas que estão connosco também estão nas suas lutas. Eu estou, por exemplo, a referir a filhos que podem
nessa altura, não perceber, não ver, não sentir, mas mais tarde também lhes vai dar assim uma fase de revisão da matéria dada. Vão pôr a cassete para trás, né, como se fazia antigamente, e vão perceber. E vai ser essas memórias, por exemplo, de uma mãe com força, que lhes vai dar força para continuar. Ok? Por isso, força nisso, está de certeza, se é desse tipo de mulheres, que continua a sua luta em silêncio, com coragem, com força, vai ficar a marca. Acredito que sim. Tá bom? Não há flores, não há frases bonitas. Já um abraço. Eu estou aqui também. Beijinhos e até uma próxima.